A paz do Senhor, eu sou a Sara Lucas de Souza, da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler o livro de Jeremias a partir do capítulo 17. Vamos à leitura de hoje. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com a ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes, sobre os altos outeiros, ó minha montanha, no campo. A tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e fartei-te-ei servir os seus inimigos, na terra que não conhecesses. Porque o fogo que acendesses da minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que junta ovos que não choca, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhem. Assombram-se eles, e não... Peraí, que eu vou virar aqui. E não assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai a vossa alma, e não tragais cargas no dia de sábado,
nem as introduzias pela porta de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram as orelhas. Antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Será, pois, que, se diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia de sábado, a santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então entrarão pelas portas dessas cidades reis e príncipes, assentados sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos. Eles e seus príncipes, homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá e dos contornos de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de manjares, e incenso, trazendo igualmente sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me derdes ouvidos para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Eu vou beber um pouquinho de água aqui e a gente continua. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e o melhorai os vossos caminhos e as vossas nações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios: Quem ouviu tal coisa? Coisa que muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrição perpétua,
Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrarei-lhes as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na sua presença, para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder das espadas. E sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado diante da tua face, mas tropeçam diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Agora o 19. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro, e leva consigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, e está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá, e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, que quem quer que dele ouvir, retinir-lhe as orelhas. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, e nele queimaram incenso e a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram esse lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Por isso, eis que dias vem, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais de Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E porei essa cidade por espanto e por objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. E comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto, em que os apertarão seus inimigos e os que buscam a vida deles. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e dir-lhes-ás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se,
e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei este lugar, diz o Senhor, e seus moradores, sim, para por essa cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimarão incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libações a deuses estranhos. Vindo, pois, Jeremias de Tofete, para onde tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas cidades todo o mal que pronunciarei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Agora vamos ler o 20. E Passur, filho de Immer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias, que profetiza essas coisas, e feriu Passur ao profeta Jeremias, e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: Ó Senhor, não chama o teu nome Passur, mas Magor Missabe, porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo. Peraí que eu me perdi. Aqui, achei. E para todos os teus inimigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo o Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia, e feri-los à espada. Também darei toda a fazenda dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas. Assim, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão dos seus inimigos, os quais sequeá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mas sua forte do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim, porque desde que eu falo, grito e clamo violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludibrio todo dia. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas isto foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai e denunciaremos. Todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja a tua vingança sobre eles,
pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que arrependesse, e ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza para que se consumam os dias na confusão. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.